Você já teve a sensação de que parece que algumas pessoas realmente não conseguem compreender aquilo que a gente quer ensinar a respeito das escrituras sagradas? Nós vamos falar sobre isso no vídeo de hoje. Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu quero comentar com vocês um pouquinho a respeito de corações endurecidos. Sim, existem muitas pessoas que estão com o coração tão endurecido e elas estão tão afogadas nelas mesmas que parece que a gente fala, explica e a gente mostra todos os fatos, todas as verdades, mas elas não compreendem aquilo que a gente explica. Parece que ouvindo elas não ouvem e vendo elas não veem. O próprio Jesus explicou isso para os discípulos dele. Então, isso nós vamos ver no texto de Mateus 13, os versículos de 11 a 17. Eu vou contextualizar para vocês aqui, só para vocês compreenderem. Jesus ele começa a falar com a multidão por meio de parábolas. Então, os discípulos dele perguntam lá no versículo 10, vai dizer assim: os discípulos vieram e lhe perguntaram: por que o Senhor usa parábolas quando fala ao povo? Porque os discípulos começaram a perceber que Jesus falando por parábolas, talvez o povo não fosse compreender realmente aquilo que ele estava dizendo. Então Jesus vai dizer assim para os discípulos, olha só, no versículo 11. Ele respondeu: a vocês é permitido entender os segredos do reino dos céus, mas a outros não. Pois ao que tem, mais lhe será dado. Parábolas, eles olham, mas não veem, escutam, mas não ouvem, nem entendem. Cumpre-se desse modo a profecia de Isaías, que diz: quando ouvirem o que digo, não entenderão. Quando virem o que faço, não compreenderão. Pois o coração deste povo está endurecido. Ouvem com dificuldade e têm os olhos fechados, de modo que os seus olhos não veem e seus ouvidos não ouvem. E o seu coração não entende e não se voltam para mim, nem permitem que eu os cure. Felizes, porém, são os seus olhos, pois eles veem, e os seus ouvidos, pois eles ouvem. Eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que vocês têm ouvido, mas não puderam. Então Jesus está dizendo para a gente aqui que existem pessoas que estão com o coração endurecido. E elas até veem as coisas acontecerem, elas veem quando um milagre acontece, ou elas veem uma pessoa que estava amargurada, ter uma paz que excede todo o entendimento. Mas vendo, elas não veem. Ouvindo, elas não escutam. Isso é muito triste realmente. E existem outros textos que eu quero trazer aqui para vocês, para que a gente compreenda o porquê de essas pessoas estarem nessa condição. Então, o próximo texto que nós vamos ver é o texto de 2 Timóteo. Nós vamos começar em 2 Timóteo 3, os versículos de 1 a 7. Abra sua Bíblia comigo nesse texto. Só para vocês compreenderem. Timóteo, ele foi um servo de Jesus e ele começou a servir Jesus ministerialmente muito jovem. E ele é o filho da fé do apóstolo Paulo. Isso é muito legal, né? Então, Paulo escreve 2 cartas a Timóteo. São as cartas de 1ª e 2ª Timóteo, dando orientações para ele de como ele deveria conduzir, então, o ministério dele. E nesse trecho que nós vamos ler, o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo como serão os últimos dias. Então, vamos ver comigo, acompanha aí. Diz assim: saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro, serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas, não terão afeição, nem perdoarão, e odiarão o que é bom, trairão os amigos e serão imprudentes, cheias de si e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Então aqui o apóstolo Paulo está sendo muito claro a Timóteo. Ele está dizendo que nos últimos dias haverá pessoas que serão profanas,
que serão mais apegadas ao dinheiro do que a Deus, que caluniarão, que farão todo tipo de atrocidade. E eu tenho certeza que você pode concordar comigo que, observando bem ao redor, nós vivemos os dias que o apóstolo Paulo está mencionando para Timóteo. O apóstolo Paulo é muito, muito firme enquanto a isso. Ele vai dizer lá no versículo 5, né, no finalzinho do versículo 5, fique longe de gente assim. Então existem pessoas que estão tão bêbadas de si mesmo, que estão tão afogadas na sua ganância, na sua arrogância, nos seus próprios desejos, que elas são incapazes de ver a verdade quando lhe é colocada à frente, porque nós colocamos na frente, mas tudo que elas conseguem fazer é olhar para si mesmas. Então esse tipo de pessoa, o apóstolo Paulo deixa muito claro. Fique longe de gente assim. Nós vamos ver um outro texto também que está aqui em 2 Timóteo, que é um pouquinho na frente, que é os textos 2 Timóteo, o capítulo 4, de 1 a 4. Vamos ver o que diz as escrituras pra gente. Eu lhe digo solenemente, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer o seu reino. Pregue a palavra. Esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro, seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada a seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Exatamente o que nós estamos passando, né? Existem pessoas, e aqui o apóstolo Paulo vai dizer que chegará o tempo, e eu já digo, eis que é chegado esse tempo, né? Em que as pessoas seguirão os próprios desejos e que elas buscarão mestres para si, mas mestres esses que dizem exatamente aquilo que elas querem escutar. Então, por isso que muitas vezes quando a gente vem com a verdade bíblica, a verdade de Deus, a verdade a respeito de Jesus, as pessoas começam a ter até um aspecto um pouco hostil com a gente, porque a gente não está falando aquilo que ela quer ouvir. Muito pelo contrário, a gente está escancarando o pecado dela para ela. Então eles tratam a gente até com hostilidade muitas vezes. E continuará assim. Mas não se esqueça que ele nos exorta, ele nos diz o que devemos fazer lá no versículo 2. Ele vai falar para a gente, pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não. Corrija, repreenda e encoraje, com paciência e bom ensino. Então o apóstolo Paulo fala para a gente, pregue a palavra. Pregue a palavra, em tempo ou fora de tempo, quer seja favorável, quer não. Porque chegará o tempo, e aí é o texto que a gente viu a partir do versículo 3. Então, pregue a palavra, coloque a verdade, jogue luz na vida das pessoas, jogue luz na sua vida também. Pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Um outro texto que nós vamos ver também é o texto de João. João, é Jesus falando aqui, João capítulo 8, os versículos do 34 a 33. Então, se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe essa leitura comigo. Aqui no texto do Evangelho de João, capítulo 8, os versículos 34 a 36, é Jesus respondendo a uma pergunta que os judeus estavam fazendo para ele. Os judeus perguntaram assim para Jesus, né, no versículo 33. Mas somos descendentes de Abraão, disseram eles. Nunca fomos escravos de ninguém. O que quer dizer com vocês serão libertos? E aí Jesus vai dizer no versículo 34. Eu lhes digo a verdade. Todo o que peca é escravo do pecado. O escravo não é membro pertencente da família, mas o filho faz parte da família para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês serão livres de fato. Então aqui Jesus está respondendo a eles de que aquele que está vivendo em pecado, ele é escravo do pecado. E o escravo não é pertencente à família. O escravo, ele é servo. Ele serve a família, mas ele não pertence à família. Mas ele vai nos dizer que se o filho libertar, verdadeiramente livre será. Então ele está dizendo pra gente que se ele nos libertar,
da escravidão do pecado, então verdadeiramente nós seremos livres. Por isso que os textos se complementam, eu acho isso incrível. Aqui Jesus está falando que o escravo não é membro da família, mas o filho pertence à família. Então, se o filho libertar, verdadeiramente o escravo será livre. Então, já deixará de ser escravo, ele já estará livre da condenação do pecado e, inclusive, ele será capaz de dizer não à escravidão novamente. Isso é lindo, gente, isso é lindo. Então, esse texto que eu deixo para vocês no final. Pregue a palavra, em tempo e fora de tempo, porque se o Filho os libertar, verdadeiramente serão livres.